O James Webb acabou de capturar novas imagens do 3I Atlas. E o que essas imagens revelam há apenas 5 dias da aproximação máxima está deixando a comunidade científica completamente sem palavras. Porque o que esperávamos ver não é o que estamos vendo. E o que estamos vendo não deveria ser possível. Faltam 5 dias, 120 horas, 7.200 minutos, para o momento em que este visitante interestelar chega ao ponto mais próximo da Terra na história registrada. 29 de dezembro, 3 horas e 2 minutos da manhã. E o James Webb acaba de nos entregar as imagens mais detalhadas já capturadas deste objeto. E elas estão mostrando algo que ninguém previu. Algo que está forçando os cientistas a reconsiderarem tudo o que pensavam saber sobre o 3I Atlas. Antes de continuarmos, se você quer acompanhar cada desenvolvimento deste evento histórico nos próximos 5 dias, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque o que vamos revelar nas próximas horas pode mudar completamente sua compreensão sobre o que está se aproximando. E para a melhor experiência, mude para a tela cheia e prepare-se para o que vem a seguir. Vamos começar com o que torna essas novas imagens do James Webb tão extraordinárias. Porque não é apenas a resolução, não é apenas a clareza, é o timing. O James Webb capturou estas imagens exatamente no momento certo, no momento em que o 3I Atlas está entrando na fase final de sua aproximação, quando está perto o suficiente para revelar detalhes que eram invisíveis semanas atrás, mas ainda longe o suficiente para capturar a estrutura completa, o quadro inteiro. E o que esse quadro inteiro está mostrando é algo que desafia explicação fácil. Porque a primeira coisa que salta aos olhos quando você olha para essas novas imagens não é a coma, não é a cauda, não é o núcleo central brilhante. É a geometria, a simetria, a organização, padrões que objetos naturais simplesmente não deveriam exibir com essa precisão, com essa consistência, com essa clareza. As imagens mostram o núcleo do 3I Atlas, cercado por uma estrutura em camadas. Não é uma coma difusa uniforme como você esperaria de um cometa normal. É uma série de anéis concêntricos, camadas distintas, separadas por lacunas escuras, como se o material estivesse sendo ejetado em pulsos regulares, em intervalos específicos, criando essa aparência estratificada que lembra mais a estrutura de uma cebola do que a nuvem caótica de gás e poeira que cometas normalmente produzem. Mas aqui está onde fica verdadeiramente estranho. Essas camadas não são circulares, elas são hexagonais. 6 lados, ângulos precisos, vértices bem definidos. E antes que você diga que hexágonos podem ocorrer naturalmente. Sim, podem. Cristais de gelo formam hexágonos. Colmeias de abelhas são hexagonais. O polo norte de Saturno tem uma tempestade hexagonal. A natureza adora hexágonos, porque é uma forma geometricamente eficiente. Mas aqui está a diferença crítica que cientistas estão debatendo intensamente. Os hexágonos naturais formam devido a processos físicos muito específicos: convecção, cristalização, ressonância de ondas. E cada um desses processos requer condições particulares. O hexágono de Saturno, por exemplo, é uma onda de jato estacionária, criada por diferenças de velocidade em camadas atmosféricas, mantida por meses porque o ambiente é estável. A atmosfera de Saturno não está mudando drasticamente. As temperaturas permanecem relativamente constantes. As pressões se equilibram. É um sistema em equilíbrio dinâmico. Cristais de gelo hexagonais formam porque moléculas de água se organizam em ângulos específicos quando congelam, 120 graus. A geometria é ditada pelas ligações de hidrogênio, pela física molecular. E isso acontece em ambientes controlados, onde a cristalização ocorre lentamente, onde as moléculas têm tempo de encontrar suas posições energeticamente favoráveis, onde não há perturbações violentas interrompendo o processo. Mas o 3I Atlas não está em nenhum desses ambientes, não está em equilíbrio, não está estável, não está em condições controladas, está viajando a 130 mil milhas por hora através do espaço, está sublimando material ativamente, gás está escapando do núcleo a velocidades supersônicas, está rotacionando,
Cada ponto da superfície experimenta dia e noite, aquecimento e resfriamento, luz solar direta e sombra fria. Está sendo bombardeado por radiação solar, prótons, elétrons, fótons de alta energia, todos colidindo com a superfície, depositando energia, criando ionização. Sob essas condições caóticas, turbulentas, energéticas, manter geometria hexagonal perfeita não é apenas difícil, é quase impossível segundo modelos físicos padrão, porque qualquer assimetria na sublimação, qualquer variação na temperatura superficial, qualquer irregularidade na rotação, deveria destruir a geometria, deveria criar distorções, deveria fazer os hexágonos desmoronarem em formas irregulares, aleatórias, caóticas. Mas não está acontecendo. Os hexágonos persistem, mantêm forma, através de múltiplas camadas, por dias de observação contínua. Isso sugere que algo está estabilizando a geometria, algo está mantendo a organização. E aqui entramos em território, onde as explicações começam a ficar cada vez mais especulativas, cada vez mais afastadas da física confortável e bem compreendida. Uma possibilidade é que o núcleo do 3I Atlas seja cristalino, que tenha estrutura interna organizada, talvez formada durante bilhões de anos no frio do espaço interestelar, onde moléculas podem lentamente se reorganizar, encontrar configurações de energia mínima, criar redes cristalinas em escalas massivas, e quando esse núcleo cristalino sublima, quando suas camadas externas se transformam de sólido para gás, elas preservam a geometria cristalina, projetam a estrutura para a coma, criando essas camadas hexagonais visíveis. Outra possibilidade, mais exótica, é que o 3I Atlas tenha campo magnético, não forte como planetas, mas suficiente para organizar plasma ao seu redor, para criar padrões no gás ionizado. E se o campo magnético tiver geometria hexapolar, 6 polos, então o plasma se organizaria em estruturas hexagonais, seguindo as linhas de campo, criando essas camadas que observamos. Mas isso requer que um cometa, uma pilha de gelo e rocha, tenha campo magnético organizado, o que é, para dizer o mínimo, altamente incomum. A terceira possibilidade, a que ninguém quer dizer em voz alta, mas que está implícita nas discussões, nos corredores, nas conversas privadas, é que a geometria seja mantida ativamente, que algo esteja estabilizando, controlando, organizando. E aqui entramos em águas muito profundas, porque se algo está controlando a geometria, se algo está mantendo os hexágonos, então não estamos mais falando de processos puramente naturais. Estamos falando de algo que requer, bem, coordenação, direção, propósito. O 3I Atlas não está em um ambiente estável. Está viajando pelo espaço a velocidades hipersônicas. Está sublimando material ativamente. Está rotacionando. Está sendo bombardeado por radiação solar. Está passando por mudanças térmicas extremas. Sob essas condições, manter geometria hexagonal perfeita através de múltiplas camadas, por dias, potencialmente semanas. Isso não deveria ser possível, a menos que algo esteja estabilizando essa estrutura, algo esteja mantendo essa geometria, algo que não entendemos. E as imagens do James Webb mostram mais do que apenas as camadas hexagonais. Elas mostram algo ainda mais perturbador, dentro do núcleo central, na região mais brilhante, onde deveria haver apenas um ponto de luz uniforme. Há estrutura, há detalhes, há o que parece ser separação, como se o núcleo não fosse um único objeto sólido, mas múltiplos componentes, organizados, espaçados, mantendo posições relativas enquanto o objeto inteiro rotaciona. A equipe do James Webb processou essas imagens usando múltiplos filtros, diferentes comprimentos de onda, para separar o que é gás, o que é poeira, o que é rocha, e o que descobriram é fascinante. A maior parte do brilho que vemos vem de gás, carbono sublimando, criando aquela cor verde característica. Mas os componentes centrais, os objetos dentro do núcleo, esses não estão brilhando por sublimação, estão refletindo luz solar, como objetos sólidos, como superfícies polidas, com albedos muito mais altos do que rochas espaciais normais deveriam ter.
Isso sugere superfícies lisas, não porosas, não cobertas por poeira irregular, mas polidas, reflexivas. E quando você combina isso com a geometria hexagonal, com a organização das camadas, com a separação dos componentes centrais, você começa a ter um objeto que não se parece com nenhum cometa que já estudamos, que não se comporta como objetos naturais se comportam, que exibe características que normalmente atribuiríamos a, bem, algo diferente. Agora, a NASA não está dizendo isso abertamente. A linguagem oficial permanece cuidadosa, científica, conservadora. Eles falam sobre processos de sublimação não uniformes, sobre efeitos de rotação, sobre fragmentação parcial, sobre fenômenos naturais que podem explicar as observações. E, tecnicamente, cada observação individual pode ter uma explicação natural, mas é a combinação, é o padrão completo, é a convergência de múltiplas anomalias em um único objeto que está fazendo até os cientistas mais céticos pausarem, reconsiderarem, perguntarem se talvez, apenas talvez, estamos olhando para algo que não se encaixa perfeitamente em nossas categorias existentes. Vamos falar sobre o timing dessas imagens, porque 5 dias antes da aproximação máxima não é coincidência. O James Webb foi deliberadamente redirecionado. Tempo de telescópio foi alocado especificamente. Recursos foram mobilizados para capturar o 3I Atlas exatamente neste momento. E há uma razão para isso, porque os próximos 5 dias são críticos. São a janela onde a distância é ideal. Perto o suficiente para detalhes, longe o suficiente para contexto, e qualquer mudança que o objeto sofrer durante esta fase final de aproximação, qualquer evolução em sua estrutura, qualquer alteração em seu comportamento, será documentada com clareza sem precedentes. E já estamos vendo mudanças. As imagens do James Webb mostram que as camadas hexagonais não são estáticas. Elas estão se expandindo. Novas camadas estão se formando mais perto do núcleo, enquanto camadas antigas se dissipam nas regiões externas. É como observar ondas se propagando para fora, mas ondas com geometria, com estrutura, com organização que persiste mesmo enquanto o material se move para longe do núcleo a milhares de quilômetros por hora. E a outra coisa, a taxa de formação dessas camadas, a frequência dos pulsos, está aumentando, acelerando. Há 3 semanas, quando observações anteriores foram feitas, as camadas estavam mais espaçadas, formando mais lentamente. Mas agora, conforme o objeto se aproxima da Terra, conforme se aproxima de 29 de dezembro, a frequência está subindo, os pulsos estão vindo mais rápido, como um coração batendo mais rápido, como um relógio acelerando, e ninguém sabe por quê. A explicação oficial é que conforme o objeto se aproxima, conforme recebe mais radiação solar, a atividade aumenta, mais gás sublima, mais material é ejetado. Então, naturalmente, a frequência dos pulsos aumentaria. Mas aqui está o problema. O 3I Atlas já passou pelo periélio, já passou pelo ponto mais próximo do Sol, já está se afastando, deveria estar recebendo menos energia, não mais. A atividade deveria estar diminuindo, não acelerando, mas os dados mostram o oposto. E isso nos leva de volta à teoria da defasagem térmica. A ideia de que o calor do periélio ainda está penetrando para dentro, ainda está alcançando camadas mais profundas. E essas camadas profundas, agora finalmente aquecendo, estão sublimando, estão contribuindo para a atividade crescente. E isso explicaria a aceleração. Explicaria por que vemos mais atividade agora do que antes. Mas não explica a geometria. Não explica os hexágonos, não explica a organização, porque defasagem térmica é um processo gradual, difuso, não deveria criar padrões geométricos precisos, a menos que, e aqui entramos em território especulativo, a menos que as camadas internas do 3I Atlas sejam estruturadas, organizadas de alguma forma, talvez por cristalização, talvez por diferenciação durante sua formação, talvez por processos que não entendemos completamente. E quando essas camadas estruturadas sublimam, quando elas se transformam de sólido para gás, elas preservam a geometria, mantêm a organização,
Projetam a estrutura interna para a coma externa onde podemos vê-la. Mas isso é apenas uma teoria, uma possibilidade, porque a verdade é que não temos certeza, não temos precedentes. Nunca estudamos um objeto interestelar tão de perto, com instrumentos tão poderosos. Durante uma aproximação tão próxima, estamos em território desconhecido, e as imagens do James Webb estão nos mostrando que o 3I Atlas é ainda mais estranho, ainda mais complexo, ainda mais misterioso do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre o que vai acontecer nos próximos 5 dias, porque o James Webb não vai parar de observar. Mais imagens estão sendo capturadas, mais dados estão sendo coletados, e cada conjunto de dados nos dá mais informações, mais peças do quebra-cabeça. E à medida que montamos esse quebra-cabeça, à medida que conectamos as observações, estamos começando a ver um quadro que é simultaneamente fascinante e perturbador. Vamos quebrar dia por dia o que esperar, porque cada dia traz o 3I Atlas mais perto. E com cada dia, a resolução melhora, os detalhes ficam mais claros, as anomalias se tornam mais pronunciadas. Hoje, 24 de dezembro, Natal, o objeto está a aproximadamente 7 milhões de quilômetros, ainda distante pelos padrões terrestres, mas perto o suficiente para o James Webb capturar essas imagens extraordinárias que acabamos de discutir, perto o suficiente para ver a geometria hexagonal, os componentes múltiplos do núcleo, a anticauda confirmada. Amanhã, 25 de dezembro, enquanto famílias celebram, enquanto presentes são abertos, enquanto o mundo está focado em festividades, o 3I Atlas estará a 6,5 milhões de quilômetros, meio milhão de quilômetros mais perto que hoje. E telescópios não tiram férias. Observatórios não param para o Natal. O James Webb continuará rastreando, capturando dados. E se as camadas hexagonais continuarem acelerando sua formação, se a atividade continuar intensificando, veremos mudanças visíveis, mensuráveis, entre hoje e amanhã. 26 de dezembro, 4 dias antes da aproximação, 3 dias inteiros restantes. O objeto estará a 6 milhões de quilômetros, a marca psicológica, porque 6 milhões de quilômetros é 15 vezes a distância Terra-Lua. Parece distante, mas em termos astronômicos, é íntimo, é próximo. É a distância onde detalhes começam a emergir mesmo para telescópios amadores moderados. Onde astrofotógrafos dedicados começam a capturar suas próprias imagens, contribuindo para a base de dados global, para o esforço coletivo de documentar este evento. 27 de dezembro, 3 dias se tornam 2. 72 horas se tornam 48. O objeto a 5,8 milhões de quilômetros. E aqui começamos a entrar em águas desconhecidas, porque nunca observamos objeto interestelar a esta distância. Com estes instrumentos, durante a aproximação ativa, Oumuamua foi detectado após já ter passado. Já estava se afastando quando percebemos. Borisov observamos, mas nunca chegou tão perto. Nunca passou dentro de 7 milhões de quilômetros. Então o 3I Atlas está estabelecendo precedentes, quebrando recordes, dando-nos oportunidades que nunca tivemos antes. 28 de dezembro, véspera da aproximação, um dia restante, 24 horas, 1440 minutos até o momento histórico, o objeto a 5,5 milhões de quilômetros. E neste ponto, se você tiver telescópio de 8 polegadas ou maior, céus escuros, condições claras, você poderá ver não apenas um ponto de luz, mas estrutura, coma, talvez até sugestão de cauda se sua sensibilidade for boa, e astrofotógrafos ao redor do mundo estarão trabalhando febrilmente, capturando imagens, empilhando exposições, processando dados, compartilhando resultados, criando arquivo visual coletivo deste evento. E então, 29 de dezembro, o dia, a data, o momento que estamos todos aguardando, 3 horas e 2 minutos da manhã. Horário de Brasília ajuste conforme sua zona. O 3I Atlas atinge ponto mais próximo da Terra, 6,2 milhões de quilômetros, 16 vezes distância lunar. E naquele momento exato, não apenas o James Webb, mas Hubble,
Chandra, observatórios terrestres na Europa, nas Américas, na Ásia, todos apontados, todos observando, todos capturando dados simultâneos, criando o arquivo observacional mais completo de objeto interestelar já compilado. E o que esperamos ver naquele momento? Baseado nas tendências atuais, baseado na aceleração da atividade, baseado nos padrões que estamos observando, esperamos ver o 3I Atlas em seu estado mais ativo, mais brilhante, mais energético, as camadas hexagonais formando na frequência máxima, os jatos disparando em força total, a coma expandindo, brilhando, mostrando todos os detalhes, toda a estrutura, toda a complexidade que tem se escondido até agora. Mas aqui está o que realmente importa sobre esses 5 dias. Não é apenas contagem regressiva, não é apenas espera passiva, é oportunidade ativa, porque cada dia traz novas observações, cada observação traz novos dados, e cada dado nos aproxima da compreensão, do conhecimento, da verdade sobre o que o 3I Atlas realmente é. Se é cometa extremamente incomum com propriedades que nunca vimos antes, se é enxame de fragmentos mantendo formação através de mecanismos que não entendemos, se é algo completamente diferente, algo que requer expandir nossas categorias, nossas definições, nossa compreensão do que é possível. E há protocolo, há plano, há estratégia coordenada para esses 5 dias. A NASA estabeleceu cadeia de comunicação, compartilhamento de dados em tempo real entre observatórios, análise rápida, processamento acelerado, porque se algo inesperado acontecer, se o objeto mudar dramaticamente, se nova anomalia emergir, a comunidade científica precisa saber, precisa responder, precisa redirecionar instrumentos, ajustar parâmetros de observação, capturar dados críticos antes que o momento passe. Há também elemento humano. Milhões de pessoas ao redor do mundo agora sabem sobre o 3I Atlas. Seguem atualizações, leem artigos, assistem vídeos. E para muitos, este será momento de conexão com o cosmos. Momento de perceber que o universo é dinâmico, vivo, cheio de eventos que podem testemunhar, podem participar, podem ser parte de, não apenas como espectadores passivos, mas como participantes ativos no maior experimento científico da história humana, a tentativa de compreender nosso lugar no universo. As projeções sugerem que conforme o 3I Atlas se aproxima de 29 de dezembro, conforme chega ao ponto mais próximo, a atividade vai atingir o pico. Os pulsos vão acelerar ainda mais. As camadas hexagonais vão se formar mais rapidamente. E se o padrão continuar, se a tendência se mantiver, veremos algo extraordinário. Veremos o objeto em seu estado mais ativo, mais energético, mais organizado, exatamente no momento da aproximação máxima. E aqui está o que isso significa praticamente. 29 de dezembro, 3 horas e 2 minutos da manhã. Não será apenas o momento de maior proximidade física, será o momento de atividade máxima. O momento em que o 3I Atlas estará mais brilhante, mais ativo, mais visível. E se você tiver um telescópio, se você tiver equipamento, se você souber onde olhar, você poderá ver, você poderá testemunhar, você poderá observar com seus próprios olhos este visitante interestelar em seu momento de maior glória. Mas mesmo se você não tiver telescópio, mesmo se você não puder observar diretamente, o James Webb estará observando, telescópios ao redor do mundo estarão apontados, dados estarão sendo coletados, e nas horas e dias seguintes, conforme esses dados forem processados, conforme as imagens forem analisadas, teremos respostas, ou pelo menos teremos mais perguntas, melhores perguntas. Perguntas mais específicas sobre o que realmente é o 3I Atlas. E há algo mais que as imagens do James Webb revelaram, algo que ainda não discutimos completamente. A cauda, porque o 3I Atlas tem não uma, mas 2 caudas. A cauda principal, apontando para longe do Sol como esperado, e a anticauda, apontando em direção ao Sol, persistindo por meses. E as novas imagens mostram ambas com clareza extraordinária. A cauda principal é massiva,
estendendo-se por milhões de quilômetros, composta principalmente de gás, carbono, monóxido de carbono, cianogênio, todos sublimando do núcleo, sendo empurrados para longe pela pressão de radiação solar, criando essa estrutura longa e fluente que é característica de cometas ativos. Mas dentro dessa cauda, há estrutura, há streamers, faixas paralelas de material, como se múltiplos jatos estivessem alimentando a cauda, como se o núcleo tivesse múltiplos pontos de emissão, não apenas ventilando uniformemente, mas disparando jatos específicos, direcionados, persistentes. E a anticauda, aquela cauda apontando em direção ao Sol. As novas imagens confirmam o que Avi Loeb previu: extensão de cerca de 60 mil quilômetros. Exatamente a distância que ele calculou para onde fragmentos deveriam estar se o 3I Atlas tivesse se fragmentado parcialmente durante o periélio. E a anticauda não é difusa, não é fraca, é nítida, bem definida, brilhante, como se material ativo estivesse lá, como se fragmentos estivessem sublimando, contribuindo para o brilho total, para a atividade observada. Isso apoia a hipótese do enxame, a ideia de que o 3I Atlas não é um único objeto, mas uma coleção, um grupo de fragmentos, viajando juntos, mantendo formação. E se isso estiver correto, se realmente há múltiplos objetos, então o que vai acontecer durante a aproximação máxima fica ainda mais interessante, porque múltiplos objetos significam múltiplas oportunidades de observação, múltiplos alvos, múltiplas chances de detectar algo, identificar algo, entender algo sobre a natureza deste visitante. Mas a comunidade científica permanece dividida. Alguns aceitam a hipótese dos fragmentos, outros a rejeitam, preferindo explicações de perspectiva geométrica, de efeitos ópticos, de ilusões criadas pelo ângulo de visão. E, tecnicamente, ambos os lados têm argumentos válidos. Ambos têm dados que apoiam suas posições. E até que tenhamos observações ainda mais detalhadas, até que possamos resolver objetos individuais se existirem, a questão permanecerá em aberto. Mas aqui está o que não está em aberto, o que não é debatível. O 3I Atlas é extraordinário, único, sem precedentes. Seja um único objeto com propriedades extremamente incomuns, ou um enxame de fragmentos viajando em formação. De qualquer forma, estamos observando algo que expande nossa compreensão, que desafia nossas categorias, que nos força a reconsiderar o que é possível para objetos interestelares. E faltam 5 dias, 120 horas, para o momento em que saberemos mais, para o momento em que teremos os dados mais detalhados, as observações mais próximas, as imagens mais claras. 29 de dezembro.